Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos aqui para estudarmos um pouquinho mais a palavra do Senhor nesta escola bíblica dominical online, que está sendo realizada durante o período da pandemia. Então, os irmãos têm à disposição em nosso canal do YouTube diversos estudos sobre a palavra do Senhor para a EBD, para que os irmãos possam continuar crescendo no conhecimento das Escrituras Sagradas. E neste dia nós vamos estudar um pouco sobre a epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas, em seu capítulo 3. O título da nossa lição de hoje é O Justo Viverá pela Fé. Nós temos aqui um mapa do Império Romano por volta do século II, em 117, que foi do período de máxima expansão. E nós temos aqui toda essa extensão com as províncias romanas. No destaque lá aí em amarelo está a província da Galácia. A Galácia, ela fica na Ásia Menor. Vocês podem ver que hoje, no território atual, que é a Turquia. A Turquia hoje está onde era a Galácia. Então, essa é uma província formada por pessoas de todas as partes do mundo. Havia judeus, havia gregos, havia romanos. Então, era uma província, as províncias da Ásia eram muito dedicadas ao comércio, eram rotas comerciais. Então, havia povos de todo mundo que se apresentavam naquele lugar. E Paulo pregou a essas pessoas. E ele pregou o evangelho. E essas pessoas foram convertidas. E Paulo, sabendo de alguns problemas que ele estava enfrentando, e era muito comum que o apóstolo Paulo, ele sempre procurava saber e tomar conhecimento qual era a situação das igrejas, as quais ele acompanhava, e quando necessário ele enviava cartas para que essas pessoas pudessem se orientar e aprender as coisas relacionadas ao reino do Senhor. Então o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e eles enfrentavam um problema sério. Ou seja, qual foi o contexto que Paulo escreveu a carta, a epístola aos Gálatas? Os Gálatas sofriam a influência de um chamado, que podemos dizer, partido da circuncisão. E esse partido da circuncisão era formado por judeus de origem judaica, por cristãos de origem judaica, os quais acreditavam que Jesus era o Messias. Eles acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Porém, era necessário manter submissão à lei judaica, inclusive no tocante à circuncisão. Ou seja, antes de ser cristão, você tinha que observar a lei judaica. Era meio que você precisava ser um judeu, agir como um judeu para que você fosse cristão. Era por isso que ele pregava a observância da lei, especialmente com a questão da circuncisão. Então, eles pregavam a circuncisão, que era necessário observar essa regra. Então, os gentios, mesmo não nascidos de lares judaicos, tinham que ser circuncidados se quisessem manter a sua salvação, se quisessem fazer parte do reino de Deus, porque antes de serem cristãos, eles deveriam agir como judeu. E Paulo escreve repreendendo tudo isso, e ele começa essa parte da carta chamando os Gálatas de insensatos, ou seja, pessoas desprovidas de sensatez, pessoas desprovidas de qualquer senso, de qualquer compreensão. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versos de 1 a 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado
crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebeste os Espíritos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Então Paulo demonstra toda a sua indignação, toda a sua preocupação por aqueles judeus que agora conheceram o Evangelho, conheceram a Cristo e estavam dizendo, olha, vocês têm que circuncidar, vocês têm que observar a lei para que vocês sejam salvos. Não somente a fé ela é necessária. Esse Paulo, ele não tem a compreensão, ele não tem a autoridade necessária. Nessa carta, Paulo, inclusive, ele defende a sua autoridade apostólica, porque as pessoas estavam desconsiderando a pregação paulina e fazendo crer a todos que era necessário a observância da lei. Por isso ele chama de insensatos. Olha, vocês se converteram em nome de quê? Vocês se converteram em nome da fé ou vocês se converteram pela lei? Foi a fé ou foi a lei que ajudou na sua conversão? Então, ele questiona, ora, se vocês se converteram pela fé, por que agora devem observar a lei como requisito necessário à sua salvação? Temos que compreender que o problema não está na mera observância da lei. O problema está de se compreender que observar a lei era fundamental para ser salvo. Por isso, Paulo chama essas pessoas de insensatez. Ou seja, a insensatez ocorria porque os gálatas, que receberam o Espírito Santo pela fé, estavam buscando observar a lei judaica, tornando-se carnais, pois a lei é destinada ao combate das obras da carne. O versículo 5 diz o seguinte: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo vai justamente questionar, olha, o Espírito Santo, que faz maravilhas no meio do povo, ele opera em nome da lei ou faz pela pregação da fé? Então, tudo aquilo que os gálatas acreditaram para obter a sua salvação estava sendo desmanchado para trazer de volta o peso da lei que havia sido afastado por Jesus Cristo. Alcançar a salvação pela observância da lei não era possível aos homens, porque todos nós somos pecadores. E buscar essa observância estava trazendo esse peso de volta. O peso que Cristo aliviou estava sendo trazido de volta. E Paulo, para fundamentar a sua pregação, ele vai voltar às origens, ele vai voltar a Abraão. E ele vai, nos versículos 6 a 9, ele vai dizer o seguinte: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, esse versículo faz direta remissão a Gênesis 15, 6. Sabei, pois, que os que estão da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, citando Gênesis 12, 3. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Abraão, ele seguiu a Deus num período em que não havia lei. Nós sabemos que a lei veio a existir muitas centenas de anos depois de Abraão. Ele, lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão dizendo: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todas as famílias da terra que creram na promessa de fé
também são benditas em Abraão. Porque, como diz lá no versículo 6, que faz a direta remissão a Gênesis 15, que Abraão creu e isto foi-lhe imputado como justiça. Abraão acreditou na promessa, assim como nós hoje. Nós acreditamos na promessa de salvação. O que temos a nosso favor é essa promessa e nós cremos nela. É por isso que quando a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, a nossa salvação vem pela fé nesta promessa, que crendo em Jesus nós somos salvos, nós e a nossa casa. Assim como Abraão creu e a partir dele foram benditas todas as famílias da terra. Então, Paulo traça esse paralelo da nossa salvação sob Jesus Cristo, na promessa de crer em Jesus Cristo e será salvo, com Abraão, o exemplo de Abraão, que creu na promessa de Deus, de que ele seria bendito e todas as famílias da terra seriam benditas através dele. A justificação pela fé ressalta a ação de Deus, enquanto a que se dá pelas obras ressalta a ação humana. Ou seja, a lei ela vai ressaltar a ação humana para a salvação, enquanto a fé vai ressaltar a promessa de Deus, a obra de Deus. Romanos 4:2 traz o seguinte: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo questiona, olha, Abraão, ele não foi justificado por suas obras, ele foi justificado pela fé, porque se ele fosse justificado pelas suas obras, ele teria motivos para se vangloriar. Mas ele não foi justificado pelas suas obras, mas pela sua crença, pela sua fé na promessa. Além disso, aqueles que se submetem à lei judaica também se submetem à maldição decorrente do descumprimento da lei. O versículo 10 de Gálatas 3 diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Ou seja, a observância à lei, se você quisesse ser salvo através da lei, você teria que observar, teria que obedecer, teria que cumprir toda a lei, sem exceção. Porque a partir do momento que se descumpria qualquer coisa, você era maldito pelo todo. Ou era tudo, ou era nada. Então, o cumprimento da lei exigia o cumprimento de toda a lei. E isso era um peso muito grande. Então, por isso que você impor às pessoas a observância de toda a lei para que elas possam ser salvas, você também impunha a essas pessoas a maldição da lei. Porque quando você retira a graça e a fé da salvação, você só fica com a lei. E para você ser salvo mediante a lei, você tem que cumprir a lei toda. E nós sabemos que não há um justo sequer, não há uma pessoa nessa terra que tenha condições de cumprir a lei em toda a sua plenitude. Romanos 3:23, ele é muito claro, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos nós não cumprimos a lei em sua inteireza, não cumprimos todos os detalhes da lei cerimonial, da lei como norma de vida. Nós não cumprimos toda ela. E por isso, nós estamos destituídos da glória de Deus. De certa forma, nós temos alcance pela salvação por dois caminhos. O caminho da lei, que exige observância total, porque se você descobrir qualquer coisa, você se torna maldito, você se torna destituído da glória de Deus.
e o caminho através da graça pela fé, que você não depende mais da lei para ser salvo, mas da observância da sua fé na promessa de salvação divina. Paulo fez essa referência diretamente de Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Ou seja, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Ou seja, quando você descumpre uma parte da lei, você descumpre toda a lei. E ao descumprir toda a lei, você se torna destituído da salvação de Deus. E era essa compreensão que Paulo queria trazer aos Gálatas, que estavam sendo influenciados pelos cristãos judaizantes nessa ideia de que era necessário observar toda a lei para ser salvo. Então, é necessário que nós tenhamos essa cautela para não sermos influenciados por doutrinas estranhas que impõem um peso maior à nossa vida do que Cristo nos impõe. É sempre bom lembrarmos que quando Jesus faz o seu convite, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nós estamos debaixo da graça e não há sentido algum nós nos submetermos às maldições que vêm da lei. Os grupos, e nisso nos faz pensar uma coisa. Nós temos hoje em dia diversos grupos que pregam a observação dos 10 mandamentos e outras obras da lei, mesmo que parcialmente, como a guarda do sábado e rituais mais diversos. Esses grupos se colocam, conforme esta análise do apóstolo Paulo, em condição de maldição. Porque se você começa a dizer, olha, é necessário você observar a lei, toda a lei cerimonial para ser salvo. Então você tem que observar toda a lei, você não está se retirando do campo da graça e indo para o campo da lei. Porque a lei afirma que o homem é maldito se não cumprir toda a palavra da lei. E, portanto, não lhe basta cumprir somente parte da lei. Ou seja, não me basta somente ser circuncidado ou observar o sábado. Eu tenho que cumprir todo o resto. Eu não vou escolher as partes da lei que me são mais agradáveis e que combinam com aquilo que eu penso. Eu tenho que cumprir toda a lei. Então, se eu quero a lei, eu tenho que cumprir toda. Eu tenho que cumprir todo o cerimonial. Eu tenho que observar a circuncisão, tenho que observar lá o sábado, tenho que fazer os sacrifícios, tenho que cumprir toda a lei para que eu possa alcançar a salvação por meio da lei. Então, nós nos tornamos malditos a partir do momento que nós nos afastamos da salvação pela promessa, a salvação pela fé, e nos aproximamos do peso da lei. E isso é certamente muito perigoso para quem pensa dessa maneira, porque você se afasta da graça e se aproxima do peso da lei com todas as suas obrigações. Isso nos faz pensar, se a lei ela não serve para nos salvar, qual a finalidade da lei? Paulo esclarece em Gálatas capítulo 3. Vamos ver agora alguns versículos, versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. De maneira que a lei nos serviu de aio, de guia, de auxiliar, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Ou seja, a lei teve a finalidade de mostrar um caminho que deveria ser seguido pelos homens.
Lembrando, Abraão não precisou da lei para ser salvo. Abraão, ele foi salvo antes da lei. Mas a lei serve como guia para os homens, para que eles compreendessem a vontade de Deus e pudessem procurar segui-las. É por isso que Paulo faz a comparação que era como se fosse um aio, um ajudante, um auxiliar, um guia. A lei, ela é nosso guia para nós compreendermos a vontade de Deus. Quando Deus fala, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim. Então, quando Deus fala isso ao povo e fala isso ainda para nós, isso é para nos servir como guia, como orientação para as nossas vidas. Então, há um versículo que eu gosto muito e que ele vem resumir tudo isso, especialmente a primeira parte disso. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, Romanos 5:20, porque ele vai trazer qual foi a finalidade da lei. A lei existe para mostrar-me o caminho e para mostrar-me que eu não estou de acordo com os padrões de Deus. Ou seja, muito embora a lei seja inalcançável a perfeição, ou seja, a completa observância da lei, ela serve como um guia, um padrão a ser seguido por todos. É por isso que Jesus, ele mesmo, que ele é Deus, ele diz o seguinte, olha, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E ele mostra para os seus discípulos toda a extensão da lei. Ouviste o que os antigos diziam, olha, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que desprezar o seu irmão é réu do sinédrio. Ou seja, não era necessário de Jesus, ele amplia a compreensão da lei. Ele coloca que não era somente a observância da lei, a lei tinha uma finalidade. O matar alguém, é claro que é uma ação muito forte, mas quando eu ofendo o meu irmão, eu desprezo o meu irmão, eu estou matando diante do Pai. Então Jesus, ele observou a lei e nos mostra que a lei é esse guia, é esse aio que Paulo se referiu. A lei, ela serve como um guia para nós. É por isso que, mesmo estando debaixo da graça, salvos mediante a fé, nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos pelas ordenanças de Deus que ele fez no Monte Sinai, porque elas servem de guia para as nossas vidas. Ou seja, mesmo estando debaixo da graça, nós devemos procurar a obedecer à lei naquilo que for necessário para que nós nos aproximemos do comportamento de Jesus. A lei, Jesus Cristo, ela veio tirar toda a lei cerimonial, ela foi retirada. Ou seja, toda a lei que colocava, quando nós lemos o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, nós temos toda uma questão, a interpretação da lei. Olha, se você tiver os sacrifícios voluntários, se você tiver isso, a oferta pelo pecado tal, você tinha que dar 2 pombos, alguma coisa. A lei, ela dava toda uma gradação de ofertas que nós deveríamos fazer em caso de ofensa da lei. Então, o remédio eram aqueles sacrifícios que serviam como substituição da atitude do pecador. Então, essa observância de toda essa lei cerimonial, ela foi revogada com Jesus Cristo, porque a nossa remissão não vem mais com coisas não preciosas como sacrifícios de ovelhas, de bois, de carneiro, de pombo ou qualquer animal que seja. Nós fomos purificados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, a lei ela sobreveio para que avultasse a ofensa. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a lei, eu tenho consciência. Eu não posso alegar que tenho desconhecimento da vontade de Deus, porque a lei ela indicou a vontade de Deus.
mas eu não necessito observá-la como requisito para a minha salvação, porque eu estou agora debaixo da graça. Então, pela fé em Cristo, estamos debaixo da graça, revestidos em circuncisão espiritual. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a partir do momento que veio Jesus Cristo, nós somos justificados não mais pela lei, nós vivemos pela fé. Nós vivemos baseados na promessa. A nossa fé é que nos salva. Porque se nós pensarmos, a fé ele é um exercício muito difícil. Porque o que nós temos, nós não vimos Jesus Cristo, nós não vimos a sua pregação. Nós acreditamos que ele morreu na cruz para nos salvar. E esse acreditar, esse crer, necessita de um elemento muito poderoso que é chamado a fé. Pela fé, mesmo não tendo visto Cristo pregando, pela fé, mesmo não tendo visto sua morte na cruz do Calvário, pela fé, mesmo não tendo visto Cristo ressurreto, eu acredito na promessa de que eu estarei no céu com ele, porque eu estou salva através dele. E esse elemento ele é muito poderoso e é um exercício muito forte para nós. Nós pensarmos que acreditar nessa promessa não é tão simples, porque se fosse assim tão simples, todos seriam salvos. Mas é necessário acreditar de todo o seu coração. E a lei, nós estamos agora debaixo da fé, nós não estamos mais precisando seguir esse aio, esse guia, porque nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós temos a promessa de Deus que nós estaremos salvos, nós somos salvos através dessa promessa. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem há livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, assim como Cristo, através de Cristo nós somos salvos, e Cristo é descendência de Abraão, nós somos herdeiros também dessa promessa. Nós somos herdeiros da promessa de Abraão. Nós somos, através de Abraão, todas as famílias da terra que são benditas e todos aqueles que acreditam na promessa de Deus também são salvos. É por isso que é tão importante esse elemento da salvação. E Paulo vai colocar, olha, não há mais judeu. Essa questão, essas divisões que existiam, elas são divisões carnais. Através de Jesus Cristo, não mais a salvação não é somente para os judeus, ela não é somente para o grego, ela é para todos. Não é somente para aqueles que são livres, que são cidadãos de Roma, ela é também para aqueles que são escravos. Ou seja, ela não é somente para os homens, ela também veio para as mulheres. A salvação, ela é democrática porque ela é para todos. Todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. E somos herdeiros dessas promessas através de Jesus Cristo. Então, através da nossa fé, Cristo, ele nos une. Enquanto a lei dividia aqueles que eram judeus, aqueles que eram filhos de Abraão, que eram descendentes diretos, Cristo, ele amplia a promessa para todos. Então, nós somos filhos dessa promessa, nós estamos debaixo dessa promessa, nós estamos debaixo da graça que não mais restringe a salvação. É por isso que é sempre muito importante que nós nos fixemos. E hoje, a nossa circuncisão,
ela é uma circuncisão espiritual, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A circuncisão era um ato pelo qual o homem, no 8º dia, o menino, ele tinha a carne do seu prepúcio retirada, e essa retirada da carne, ela simbolizava que aquele menino era da descendência de Abraão e que era filho daquela promessa. A nossa circuncisão não é mais a circuncisão de um mero prepúcio, é a circuncisão dos nossos pecados. Cristo em nós, ele nos dá um novo nível de promessa, um novo nível de circuncisão, que é a circuncisão espiritual, que ela vai abranger a judeu, a grego, a livre, a escravos, a homens e mulheres. Todos estão debaixo dessa promessa, todos estão debaixo da graça de Deus mediante a fé. É por isso que nós devemos sempre acreditar nas promessas de Deus. Nós, como os cristãos batistas, nós acreditamos que nós somos salvos pela graça mediante a fé, como diz lá em Efésios. E que não vem de obras para que ninguém se glorie. As obras da lei, elas não nos atingem mais. Nós não estamos mais debaixo dos rigores da lei para a nossa salvação. Nós estamos agora debaixo da graça de Jesus Cristo. Nós alcançamos essa graça mediante a fé. A graça porque ela é imerecida. Por que ela é imerecida? Porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Como nós vimos, o destinatário, quem descumpria a lei, era submisso aos seus efeitos, era maldito. Mas nós, diante da graça de Deus, desse favor imerecido, nós alcançamos a salvação. Então, nós alcançamos o dom da vida eterna, porque sobreveio a lei para que avultasse a injustiça, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que nós, em nosso caminhar, nós não nos apeguemos mais a antigas práticas que em nada acrescentam a nossa fé. Até porque sempre devemos ter em mente que Deus, ele olha o nosso coração. Deus, ele vai olhar lá dentro de nós e vai perceber o meu interior. Ele não vai observar meras observâncias de rituais. O dia da semana que eu adoro, a roupa que eu visto. A lei, ela vai servir somente como mera observação, como mera orientação. É importante que observemos a lei nos dias de hoje? É. Mas o mais importante é que nós observemos a Cristo. E tenho certeza que quando a gente observa Cristo, nós estamos sempre indo para o lugar certo. Que Deus nos abençoe para que sempre a nossa fé permaneça inabalável nas promessas do nosso Deus. Ele que nunca descumpre as suas promessas, porque Ele é fiel e fiel até o fim. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos vocês um dia abençoado na graça do nosso Senhor Jesus e que até o nosso próximo encontro da Escola Bíblica Dominical Online. Que Deus abençoe a todos.